gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre aquela voz que fica na nossa cabeça, criando perguntas e histórias irreais e tentando buscar a aprovação dos outros, que fica se perguntando, ei, o que eles vão pensar de mim? Ou, será que os outros vão gostar disso? E isso acaba nos levando para uma direção onde passamos a viver nossas vidas de acordo com o padrão e expectativa dos outros, não com o que realmente queremos ou com o que realmente importa pra gente. E não só isso, essa voz dentro da nossa cabeça é como um filtro que interpreta o mundo ao nosso redor. E a falta de autoconhecimento, a falta de se interiorizar, faz a gente ficar preso na nossa própria mente. Por isso que algumas pessoas vivem no passado ou no futuro, ou procuram vícios para fugir desse vazio, fugir do turbilhão de pensamentos, fugir dessas perguntas ou dessas histórias irreais, fugir dessa vozinha que fica dentro da nossa cabeça. Alguns autores chamam essa voz de self, pensamentos, mente ou próprio cérebro. Nesse vídeo eu vou explicar como ego. Porque, de maneira geral, o ego é considerado parte da mente e está intrinsecamente ligado a impulsos emocionais e a moldar nossas reações automáticas em situações, ou seja, atuando como um filtro no qual interpretamos o mundo. Um dos aspectos centrais do ego é a forma como ele influencia de maneira positiva ou negativa, ou seja, dependendo da posição dentro da nossa psique, pode trazer efeitos benéficos ou prejudiciais. Dentro da psique, o ego pode atuar como um servo benéfico ou como um líder, e essa dualidade do ego determina a nossa capacidade de navegar pelos desafios da vida. Quando o ego é mantido sob controle, servindo a interesses mais amplos da pessoa, ele facilita o crescimento, a autoestima, a confiança e o desenvolvimento de relações saudáveis. No entanto, quando o ego assume controle da psique, colocando-se no centro de todas as decisões e percepções, isso pode levar a distorções significativas da forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Então eu vou explicar um pouco mais sobre. Vale ressaltar que o ego não é só egoísmo, ele é um personagem da nossa mente, que pode ser um servo ou um líder. E entender essa dinâmica faz a gente se ligar nos efeitos que ele tem na nossa vida. A realidade distorcida do ego sendo o líder da nossa psique. Quando a gente está nesse estado, é como se a nossa realidade fosse meio que remodelada para se encaixar naquela história que a gente conta para nós mesmos. E aí, qualquer crítica ou feedback que não bate com essa narrativa, a gente simplesmente ignora ou interpreta como um ataque pessoal. Isso acaba travando qualquer chance da gente aprender e crescer, porque a gente se fecha num ciclo vicioso de repetir os mesmos erros, sem nem olhar para dentro e tentar entender o porquê que tudo isso está acontecendo, porquê de tudo isso acontecer. Acaba sendo o ego agindo e até trazendo uma falta de empatia, porque quando o ego assume o comando, ele faz a gente pensar coisas como: ele tinha que se colocar no meu lugar, ou o meu problema merece mais atenção, ou tem mais importância que o dele. Um exemplo disso foi um dia que eu tinha um compromisso muito importante pra mim com uma pessoa e já tinha passado do horário de sair e ele não tinha chegado. E eu liguei, mandei mensagem e nada. E nesse momento veio milhões de pensamentos na minha cabeça, como ele devia ter pensado mais em mim, ou se fosse um compromisso dele, ele não teria chegado atrasado. E nesse momento o ego assumiu o controle da minha psique. Então logo depois eu respirei fundo e repeti para mim mesma: se coloca no lugar dele. E foi exatamente isso que aconteceu, porque tinha acabado a bateria dele, ele tinha pegado um trânsito, eu tinha um acidente e a gente chegou atrasado, mas no final deu tudo certo. Então, por quê? Porque eu não deixei que o ego liderasse a minha psique. Porque eu podia ter ficado brava com ele, podia ter culpado ele sem saber o motivo, ou ter criado milhares de histórias irreais na minha cabeça sobre o motivo disso ter acontecido. E é nesses momentos que você precisa cultivar uma habilidade socioemocional da inteligência emocional, a empatia. Quando o ego se expande a ponto de dominar o senso self, a humildade e a capacidade de ver a si mesmo de forma objetiva acaba sendo expurgada. Por quê? Porque essa perca da perspectiva leva a uma, entre aspas, super confiança.
e que acaba sendo desmedida nas próprias habilidades e julgamentos, que muitas vezes sem a competência ou experiência. A arrogância, portanto, pode ser entendida como uma defesa erguida pelo ego. Uma defesa para proteger a sua imagem inflada contra qualquer forma de crítica ou desafio. Então, a arrogância cria uma barreira, não só contra o feedback externo, mas também contra a autoavaliação crítica e impede o crescimento e desenvolvimento pessoal. A arrogância, na maioria das vezes, seja uma manifestação externa de um ego inflado, caracterizada por uma autovalorização excessiva e uma falta de consideração pelas capacidades, sentimentos e necessidades dos outros. Então, não é só uma questão de egoísmo ou arrogância. É como o ego molda a visão do mundo e das nossas próprias vidas. E aí, será que a gente está realmente vivendo a própria vida ou só seguindo o script que o ego escreveu pra gente? Essa é uma reflexão que vale a pena fazer. É meio como se a gente estivesse usando um óculos e só conseguisse ver as coisas do jeito que o ego quer que a gente veja. Se ficar preso na nossa própria bolha, naquele mundinho confortável onde a gente só enxerga as coisas do nosso jeito. Mas olha só, é importante lembrar que a gente precisa sair dessa bolha e expandir nossos horizontes para realmente poder voar alto. Entender o papel do ego na nossa vida é só o começo dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta de vídeos assim e gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like.